A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma live. Eu sou o pastor José Fagundes, aqui da cidade uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil, servo do Senhor. Tá bem? Vamos fazer uma oração inicial da nossa live, segundo o Salmo 139, versículo 24. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me pelo caminho da vida eterna. Deus abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, eu tenho 2 recados aí para você nessa manhã abençoada que preparou o Senhor. 2 recadinhos rápidos, tá bom? Em seguida, nós já estamos nos últimos preparativos para marcar a data aí e apresentar para você aí guia prático para diáconos. Você que já é diácono, quer aprender mais, você que já tem curso sobre o assunto, quer outro curso, quer aumentar o seu conhecimento, você que nunca teve nenhum curso, nenhuma experiência, nenhum seminário sobre o assunto, quer aperfeiçoar, você que é diácono, você que quer ser um obreiro, um diácono, vem estar conosco. Logo, logo nós vamos estar aí apresentando a data em definitivo para o seminário Chamados para Servir. 3 módulos, 3 professores capacitados, presbítero Jaime Jaques, diácono Vinícius Guerra e diácono Eli Fabiano, pessoas experientes, com anos servindo ao Senhor, com experiência no diaconato, que vão passar para você aí um conteúdo maravilhoso. Primeiro recadinho da semana é o guia prático para diáconos, em que a gente vai estar aí apresentando para você a data, tá bem? Segundo recado importante, tá? Agora, quinta-feira, hoje é 14, dia 17, quinta-feira, dia 17, para a glória do Senhor, né? Nós vamos estar apresentando para você aí um culto abençoado com o pastor Santiago, da Argentina, ali de Paso de los Libres. O testemunho do nosso irmão é impactante, é forte. Ele tem testemunho de cura, ele tem testemunho de libertação. O Senhor Deus usa ele poderosamente em suas mãos, homem de Deus, e ele tem aí muita coisa para contar e ainda vai estar pregando, vai estar aí trazendo uma oração em teu favor. Quinta-feira agora, dia 17, agora quinta-feira às 20 horas, aqui na nossa igreja, né? Igreja Evangélica Geração Peregrinos, tá bom? General Canabarro 3391, em frente à praça da antiga estação férrea. Tá bem, meu irmão? Fica aí com esses 2 pequenos anúncios, onde em seguida nós vamos marcar aí, né, o guia prático para diáconos, tá? E também fica aí o lembrete para você que agora quinta-feira, tá? Pastor Santiago vai estar com a gente aí, um homem de Deus. Ele tem uma palavra de Deus para a sua vida e eu tenho a certeza que Deus quer abençoar você. Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos à nossa live. Muito obrigado. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Se você está no YouTube, se inscreva no canal do Pregador Fagundes. Aí tem o tracinho Uruguaiana e você aí pode se inscrever no canal, apertar aí os sininhos das notificações e nos seguir aí nas redes sociais, tá bem? Você que está com a gente aqui no Face, eu vou pedir para você colocar @destacar ou ainda @seguidores.
Quando você coloca ali no seu comentário a palavra @destacar, todas aquelas pessoas que fazem parte do seu universo, elas também vão poder participar da nossa live, como também vão poder interagir, mandar o seu oi, avisar para nós, né, que vai fazer aí o curso de diácono com direito a certificado, e vai poder também nos avisar que vai estar conosco no culto aí na quinta-feira, tá, irmão? É quinta-feira agora, tá? Hoje é segunda 14, amanhã é terça 15, 16 quarta, 17 aí, pastor Santiago, lá da Argentina, né? Um homem com uma vasta experiência no ministério. Testemunho de vida, testemunho de fé para você, tá bom? Muito bem, vamos aqui ao nosso tema de hoje, que eu quero trazer aqui para você, o retrato, tá? E aí eu coloquei no subtítulo ali, Laodiceia Final. A Laodiceia Final é a última igreja citada no livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 3, ali quase chegando no 4, né? Aonde trata bem explícita qual é a situação da igreja na terra, né? Então, nós falamos aqui na semana passada sobre a volta de Jesus. Muitos vão testificar que realmente os crentes tinham razão. O título foi Ele Voltou. E agora? Quem é que vai dizer Ele voltou? Os desviados vão falar, aqueles que nunca acreditaram vão falar, os indecisos, né? Os incrédulos, como já falei aqui, né? Os duvidosos, os perseguidores. O fato é que vai acontecer o arrebatamento, na outra live a gente falou, algo jamais visto, a palavra do Senhor chama de mistério, vai acontecer, quem foi, foi, quem ficou, ficou, e nós temos que ficar atentos e procurar aí preencher todos os requisitos, né, dentro de um esforço bem grande para ser crente. Hoje não é fácil ser crente, né? E eu quero dizer que o Senhor Deus é fiel, que embora nós venhamos ser infiéis, o Senhor Deus continua fiel. Amém, irmãos? E hoje eu quero trazer, diante da volta de Jesus, diante do arrebatamento que nós propomos aqui semana passada, o retrato, né? Como você está vendo aí, Laodiceia Final. Quando que eu vou me dar por conta que aquilo que foi dito na palavra do Senhor está acontecendo? Que o previsto, as profecias, algumas já se cumpriram, outras nós estamos vendo o cumprimento agora, e outras logo ali vão se cumprir. Como que nós vamos identificar a época do arrebatamento? A palavra do Senhor fala em Mateus 24, versículos 32 até o 35, que não passa esta geração. Quando o Senhor está falando esta geração, o Senhor está se referindo à geração do arrebatamento. A geração do arrebatamento, a geração em que Israel se tornou Estado. 1948, Israel foi decretado Estado. Entrou a geração do decreto. Israel foi reconhecido como Estado. Nós já estamos para quase 76 anos aí da geração desse acontecimento. Então nós estamos vivendo isso. E o que mais nós podemos identificar como estamos tão próximo do arrebatamento? Como é que a gente vê que estamos próximo do arrebatamento? Como que nós podemos perceber? Através dos dados que a própria palavra do Senhor registra. Entre os dados, o Senhor ele nos mostra
como é que vai estar se comportando a igreja? Como é que vão estar se comportando os cristãos? Os crentes, os cristãos, aqueles que vivem no meio evangélico. Ok? E eu quero trazer aqui para você entender que nós estamos muito mais perto do que a gente imagina. Você quer ver? A primeira palavra que eu trago aqui para identificar o retrato da época dos acontecimentos. O que é o retrato? Uma fotografia, né? A fotografia, você fica olhando ela assim, vê alguns detalhes, daí um pouquinho você pega novamente a mesma fotografia, fica olhando assim os detalhes da fotografia, olha, observa outros detalhes, mas ela está ali mostrando muitos detalhes. O retrato, a Laodiceia final, tá? Primeira passagem que eu quero trazer aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 13, diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostasia, o abandono da genuína palavra do Senhor. Ora, quando alguém vive em meio ao conhecimento bíblico e de repente abandona aquele conhecimento, o nome disso é abandono, é apostatar, é abandonar aquilo que viveu. E a palavra do Senhor diz ainda, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja a gama de oferta que tem aí no que se relaciona à religião. Está fácil, está muito fácil, está muito prático procurar um movimento, procurar uma religião que agrada, que é do agrado. Ah, essa religião me agrada, eu vou aqui. Mas o cristianismo não foi feito para agradar o homem, ao contrário. É o homem que tem que se converter e agradar a Deus. E quando ele agrada a Deus, ele fica parecido com Deus. E o Senhor Jesus, ele nunca veio consertar a terra. Ele veio tirar um povo dessa terra e oferecer uma oportunidade de vida eterna, a regimentar para o seu reino. Olha o que a Bíblia diz. E sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas no meio da igreja, que tem a consciência cauterizada. O que seria a consciência cauterizada? Não tem mais condições de mudar de opinião. É o que quer. Hoje as pessoas querem escolher, hoje as pessoas querem algo que lhes agrada e não aceitam ainda uma proposta de pensar, de racionalizar, de cultuar de maneira racional. Aí a Bíblia diz, são líderes, é a palavra do Senhor, que proíbem casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos em ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Eu penso que aqui é o grande ponto, né, do retrato hoje, da igreja hoje. Firmados na verdade. Muitos não estão firmados na verdade, na palavra do Senhor. Bem, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de números 1 ao 7, diz assim, sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Hoje nós estamos vivendo isso. Parece que o caráter
a essência de algumas pessoas está desintegrando, está desaparecendo. Se perderam os valores, os interesses são terrenos. Versículo de número 3: sem amor, incapazes de perdoar, né? Quanto ressentimento temos, né? Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afastam-se, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Meu irmão querido, eu estou apresentando aqui para você, pela palavra do Senhor, o retrato do sentimento humano, do caráter humano, do caos psicológico, podemos assim dizer, do caos emocional do ser humano. Se inverteram os valores. E aí vai dar tudo errado. E as consequências vêm. E a primeira consequência é a distância do Criador. Quem está distante de Deus acaba colhendo coisas terríveis. Vejamos, 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o são ensino. E, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Queridos, somos sabedores que onde está se pregando a cruz, onde está se pregando o evangelho genuíno, onde está pregando a cruz, a renúncia, as igrejas estão quase vazias. Mas aonde está pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, está cheia. Podemos dizer, está inflamado, está lotado, porque estão falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Não estão falando aquilo que as pessoas precisam ouvir. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo, estão apresentando aquilo que as pessoas querem. O evangelho não é isso. O Senhor Jesus diz que ele não tinha aonde dormir. O Senhor Jesus diz que a porta é estreita. O Senhor Jesus diz, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque o Senhor não veio aqui consertar o mundo. Ele vem tirar pessoas do mundo para uma vida eterna com Ele, com Deus. Eu e você somos o sal da terra, mas tem lugares que não salgam mais. Eu e você somos luz do mundo, tem lugares que nem luz tem. E aí está sendo oferecido algo para massagear o ego, algo de intenção pessoal, ajuda emocional, coach, nada contra, mas não pode ficar só nessa linha. Tem que ir para o evangelho real, aquele que te confronta. E o Senhor Jesus, ele ainda diz assim, tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, voltando para as fábulas, né? Eu ainda quero citar aqui a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 2,
versículos 1 e 2. Observe. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos profetas, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Nós estamos vendo aí nas redes sociais, nós estamos vendo também a luta de muitas pessoas tentando desmascarar esses pretensos profetas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas isso são coisas de agora, para que eu e você venhamos ficar atentos para a volta do Senhor. Aí a Bíblia diz: heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. O que eu vejo aqui nesse versículo é que um dia o tal profeta, ele era realmente um profeta, mas por algum motivo escuso, ou de interesse próprio, ou sabidamente, se corrompeu e acaba trazendo prejuízo a outros, a igreja. Isso está na Bíblia. Esse é o retrato da volta de Jesus. Tudo que está sendo passado aqui é para você entender que o que está acontecendo é para ficarmos atentos. Não é para ferir, não é para ofender, é para você que me escuta ficar atento, porque Jesus está voltando. Eu estou lendo a palavra do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz: muitos seguirão seus falsos ensinos, práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. O que acontece? Essas pessoas estão dando mau testemunho lá. Quem paga a conta são as igrejas sérias, são os pastores sérios, são aqueles que fazem uma força enorme para ganhar uma alma e acabam sendo achincalhados por essas pessoas que não amam nem a sua própria vida, distorcendo tudo, blasfemando das coisas sagradas, em detrimento do crescimento da igreja real, da igreja verdadeira, da igreja saudável. Por isso que eu estou dizendo aqui, esse é o retrato da volta de Jesus. Não falta muito tempo. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os exploram com suas lendas e artimanhas técnicas ou maneiras de coagir ou de enganar através da mágica, ou da persuasão, ou de técnicas de hipnose, etc. E assim vão, é a palavra que está dizendo. Aí a palavra diz assim: todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está no processo. Olha que tristeza, meu irmão, para essas pessoas. Olha que coisa horrível que é o que espera, o que está proposto aos falsos, né? Porque eles fazem muita gente tropeçar. É incrível, mas nós estamos vivendo isso. E se nós estamos vivendo isso, nós não vamos conseguir mudar muita coisa. Nós temos que alertar, nós temos que advertir alguns que ainda dá para salvar, orientar aqueles que estão perto da gente, porque a Bíblia traz o retrato, está aqui. Isso é a palavra do Senhor. Essa é a verdade que vai até a divisão da alma, juntas e medulas, e aptas para discernir a intenção do coração. Veja, a Bíblia ainda diz, 2 Pedro 3, versículos 3 e 4, antes de tudo, considerai atentamente, nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões.
Bem, até agora eu trouxe o retrato do que acontece dentro da igreja, dentro do meio. Agora o retrato daqueles que atingem a igreja do lado de fora. Eles zombam da fé dos crentes. Eles trazem prejuízos, são escarnecedores, porque não investigaram direito, não estudaram direito. Aí a Bíblia diz, eles proclamarão. O que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Exatamente isso. Eles vão jogar no rosto dos crentes. Cadê o arrebatamento? O que vai acontecer? Né? Vocês falaram em nada. É a mesma coisa que aconteceu com Noé. Por que você está fazendo barco aí? Não tem água aí para esse barco navegar? O oceano é para lá? Que negócio é esse de chuva? Ninguém sabe o que é. A mesma coisa que aconteceu com Noé, a palavra do Senhor diz. E se você ainda pegar, meu irmão, se você ainda tiver tempo na sua casa e abrir o livro do Apocalipse no seu capítulo de número 3, eu aconselho você ler ainda versículo 7, que fala da igreja da Filadélfia, e o versículo 14, que fala da igreja da Laodiceia, e estudar as duas igrejas, você vai ver que a Filadélfia atingiu o ápice da espiritualidade em nosso tempo, e agora vem surgindo a Laodiceia. Estude as duas igrejas e você vai ver o caminho que estamos indo. Jesus não demora. Eles estão falando a mesma coisa que falaram para Noé. Cadê a chuva? Cadê a chuva? Hoje jogam no rosto da gente, cadê o arrebatamento? Eu mostrei para você que é exatamente isso que vai acontecer. Volte o vídeo, escute novamente, deixe o seu like, compartilha, coloque destacar aí, tá? Inscreva-se no canal, aperte o sininho, porque esse vídeo eu tenho certeza que ele vai explodir em audiência, tá? Então, eu quero desejar a você aí toda a sorte do mundo, que o Senhor Deus te abençoe. Nós somos aqui da Igreja Evangélica Geração Peregrinos, uma igreja saudável, tá bem? Uma igreja que se preocupa em fazer a obra do Senhor, tá? Uma igreja de Deus para servir e ajudar, tá bom? Quero dizer para você aí, não se esqueça, tá? Não se esqueça, nosso convite está aí, dia 17 às 20 horas, aqui na General Carnabarro. Venha, tenho certeza que Deus tem uma bênção para a tua vida. Pastor Santiago aqui de Passo de los Libres, um amigo, tem testemunhos aí nas mãos desse homem aí, tá? Testemunhos de vida, testemunho de cura, de libertação. Jesus tem honrado o servo dele e nós estamos trazendo aí para compartilhar com a gente alguns momentos de fé. Igreja Evangélica Geração Peregrino, General Carnabarro 3391, frente à praça da antiga estação férrea. Você é nosso convidado especial. Cultos terças e quintas às 20 horas e domingo às 19h30. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.